E neste momento nós vamos iniciar o terceiro painel. Mas antes disso, eu quero informar vocês que nós temos livros que foram nos dados de presente. O pastor Djalma deixou livros que serão entregues a vocês na saída. E a Alexandra está entregando agora para vocês um cupom com um número para o nosso sorteio daqui a pouquinho. Junto um folheto do Equidama para quem ainda não havia pego, ok? Queremos agora, então, registrar também a presença da presidente da Sextunoye Associação Catanduva, a Maria Aparecida. Maria, por favor, fique de pé. Muito obrigada. Passemos, então, para o nosso terceiro painel e convidamos para compor a mesa o Paulo, que é representante do budismo, e o Antônio Aparecido, que é representante da Umbanda. Deixa eu só ajeitar aqui, vamos tirar a cadeira, né? Que só tem dois agora. Fique à vontade. Nós também fizemos um sorteio e o Paulo será o primeiro a falar. A pergunta a ser respondida pelos expositores é: como e por que escapar da armadilha do materialismo? Fiquem à vontade. Alô? Todos me ouvem bem? Sim? Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito bom ver vocês aqui, né? Muito bom ver tanta gente reunida em torno de um tema tão auspicioso, né? Essa ideia de congregar vertentes religiosas e filosóficas diferentes é sempre uma ideia reconfortante, no sentido de que, como o Arthur muito bem lembrou, revela o que tem de igual, né? Essa questão de diferença, ela é uma limitação nossa. Ver o que tem de igual é o que torna o processo como um todo muito útil, né? Então isso é muito precioso. Eu agradeço sempre pela oportunidade, então, de participar de um evento tão bonito, né? E parabenizo todos os que estão envolvidos na realização disso tudo. A gente sabe que é o trabalho de muita gente, né? Bom, para falar sobre essa questão de como escapar, como e por que escapar da armadilha do materialismo, antes de pensar na resposta, eu gostaria de compartilhar com vocês duas pitadinhas assim daquilo que é a visão budista no entorno de alguns conceitos que podem servir de base para a gente discutir o assunto. Tá? A primeira é o seguinte: nós olhamos para todos os seres, independente de origem, de condição, de crença, de raça, e do que quer que seja, como tendo uma circunstância de vida em comum, que é o fato de que todos os seres querem ser felizes, querem alcançar algum nível de satisfação, e todos os seres querem evitar o sofrimento. Isso todos nós temos em comum, independente de qual seja a nossa condição atual de vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós escolhemos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos relacionamos, tem a ver com a tentativa de alcançar algum nível de satisfação e de evitar o sofrimento. A partir desse ponto de vista, quase sempre a gente consegue olhar para as outras pessoas ao nosso redor e lançar um novo olhar que tem um nível mais amplo de compreensão. Não necessariamente a gente vai concordar com aquilo que as pessoas fazem. Notam? Aquilo que gera prejuízo para as outras pessoas, por exemplo, continua sendo errado. Continua não sendo uma coisa legal. Mas, se eu pensar sob esse prisma de que a pessoa que está fazendo tem alguma estrutura interna que naquele momento diz para ela que fazendo aquilo ela vai conseguir algum nível de felicidade ou vai conseguir evitar algum sofrimento, pelo menos a gente consegue entender um pouco do mecanismo da mente que disparou aquele tipo de posicionamento relativo na vida. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o fato de que todos os frutos das nossas ações na vida são diretamente correspondentes à motivação
que originou essas ações. Então eu vou pegar aqui as palavras do Chagdu Tulku Rinpoche, que foi o mestre do meu mestre, e que esclarece isso de uma forma bem interessante. Ele dizia o seguinte: o resultado que brota das nossas ações corresponde à motivação. A mesma ação pode ter efeitos diferentes se for realizada com motivação autocentrada ou com motivação altruísta. Então isso é muito interessante de se observar, né? Talvez possa ficar um pouco abstrato, mas se a gente pegar um exemplo, fica fácil de ver. Imagina, por exemplo, uma pessoa com um bisturi na mão. Uma pessoa que não saiba muito bem o que fazer com aquele bisturi, não tem por exemplo, nenhum treinamento técnico em medicina que permita fazer um bom uso do bisturi. E que esteja movida por uma motivação negativa, uma motivação, por exemplo, baseada em raiva, em rancor ou qualquer coisa desse gênero, pode passar o bisturi na barriga de alguém e fazer um grande estrago, não pode? Então aquele bisturi se torna um instrumento de destruição, certo? Por outro lado, uma pessoa que tenha sido devidamente treinada para usar o bisturi como uma ferramenta, um médico devidamente preparado e movido pela motivação de levar o alívio do sofrimento a alguém que esteja passando por uma circunstância complicada, pode usar aquele bisturi para fazer um corte na barriga da pessoa e de repente retirar dali um tumor, ou proceder com alguma cirurgia e que, como a pessoa tem conhecimento que vai além da ação em si, na sucessão das consequências daquela ação vai trazer a cura. Então, é uma ação igualmente cortante, né? Vai ferir o corpo físico, mas as consequências são completamente diferentes. O ato é o mesmo. A motivação é que vai desenrolar uma sucessão de consequências distintas. Partindo desses dois pontos, convém então que a gente comece a pensar no entorno do tema central, que é o materialismo. E uma definição pode ajudar a gente a traçar um panorama lógico, com começo, meio e fim para essa resposta. No final das contas, então, o que é o materialismo? Existem várias formas de definir isso, né? Mas uma das maneiras como a gente poderia traçar dentro daquilo que é o conjunto de crenças do budismo, o materialismo seria um movimento cuja motivação de base é o apego à noção de posse. Nota? Então, o materialismo está diretamente ligado às noções de apego e apego baseado em posse. Essa posse não necessariamente é material, mas eu vou manter no nível material para não distorcer muito o assunto e não abrir demais o círculo, porque senão o assunto se prolonga demais, né? Olhando para isso, a gente vai começar a tirar um pouco o peso do tema do entorno da classificação dos bens materiais. Porque todas as vezes que a gente fala em materialismo, algumas pessoas podem se sentir propensas a pensar nos bens materiais como sendo uma coisa ruim, a presença dos bens materiais como sendo uma coisa negativa. E não necessariamente. Assim como o bisturi, que é só uma ferramenta, os bens materiais são só uma ferramenta. Eles não têm característica e nem valor intrínseco. A característica assumida e o valor atribuído àquilo ali depende de quem vai fazer o uso. Depende das motivações de quem vai fazer o uso daquele bem material. Então, não existe problema em ter ou não ter os bens materiais. O problema surge quando a nossa relação com os bens materiais, no entorno da posse, inverte a condição daquele que possui. Pode ficar um pouco vago isso, né? Vamos melhorar. Imagina, por exemplo, que uma pessoa tem uma casa confortável, tem um carro que está em boas condições, tenha roupas confortáveis para usar e algum dinheiro com o qual ela consegue sustentar a própria vida e ainda assim lançar a mão do auxílio para alguém que esteja precisando. Essa talvez seja a condição da maioria de vocês. A doação que a gente acabou de ver anunciada aqui sendo feita, a Casa de Apoio às Crianças, é um exemplo disso, né? Então, quer dizer, aqueles de vocês que estão aqui e que fizeram uma doação em favor de uma causa nobre
e generosa, estão cuidando das vidas de vocês e ainda assim estão empregando alguma parte desses bens materiais para ajudar outras pessoas. Até aí, o uso ou é neutro ou se torna benéfico quando tem como um ponto de atenção a dor do outro. Agora, de repente a gente poderia fazer um uso egoísta disso, né? A gente poderia falar assim, bom, problema do outro, não tem nada a ver com isso. Então, eu suei a camisa e fiz por onde obter o meu. E mais, eu vou tentar prolongar os resultados desses esforços, porque tem dado bom lucro até agora. O que eu vou fazer é tentar amplificar o nível de conforto que eu obtive até então, e aí vou tentar acumular mais dinheiro, vou tentar ter uma casa sempre melhor, vou tentar ter um carro cada vez mais novo, vou tentar ter roupas cada vez mais confortáveis ou cada vez com maior presença de marca, coisas desse gênero, né? Quando a pessoa começa a olhar dessa maneira, aos poucos ela vai saindo da condição daquele que possui os bens e passa para a condição daquele que é possuído pelos bens. Porque a noção de felicidade relativa se inverte. Isso acontece por causa de um fenômeno através do qual a gente confunde necessidade e desejo. Outro exemplo bem simples para isso, né? Você passa, normalmente eu dou esse exemplo aqui falando de mulheres, né? Mas se eu falar isso vai ficar chato, né? Tem bastante mulher aqui hoje, é brincadeira, mas é porque mulher gosta de sapato, não gosta? Gosta, não gosta? Então normalmente eu dou esse exemplo, eu falo de mulher, mas não necessariamente, tem homem também. Aí assim, vou pegar a minha irmã, faz como que é a minha irmã, assim. Aí minha irmã passa lá na frente da vitrine, né, na loja, assim, ela olha e fala assim, nossa, que sapato lindo, eu estou precisando de um sapato para trabalhar. Nota a frase, eu estou precisando de um sapato para trabalhar. Normalmente a gente pronuncia o nosso desejo de compra associando isso a termos ligados à necessidade. Vocês já notaram? Precisar, não precisa, né? Ainda estou falando da minha irmã ainda, né? Não precisa. Porque assim, tem bastante sapato, não está indo trabalhar descalça, né? Mas alguma coisa ali dentro da gente diz, se eu disser que isso está associado a uma necessidade, e mais, se eu botar trabalho no meio dessa história, fica para lá de justificado. E aí então eu vou lá e compro. Eu me movimento na direção da aquisição de algo do que eu não preciso. A boa notícia é que isso daí é um fenômeno bastante sutil e relativamente fácil de se dissolver. A má notícia é que todos nós somos acometidos por isso. Todos nós. Se nós não fôssemos igualmente acometidos por isso, essa pergunta não estava sendo feita dessa forma. A pergunta foi feita assim, ó, como e por que escapar da armadilha do materialismo? Se essa pergunta foi feita dessa maneira para nós, é porque o fator motivador está exatamente associado ao aspecto comum do tema. Primeiro, todos nós passamos por isso. Segundo, alguém já notou que materialismo, ou seja, movimentar energia e ter a posse como meta, é uma armadilha. O budismo explica que isso é uma armadilha porque a satisfação que vem da aquisição de bens é uma satisfação que dura muito pouco. Ela não pode ser sustentada por muito tempo. A satisfação que é baseada em elementos externos, em bens materiais, em coisas construídas, ela está permanentemente exposta a uma lei que nós chamamos de lei de impermanência. A lei de impermanência, ela diz que todas as coisas construídas, em algum momento, vão se dissolver. Esse anfiteatro, por exemplo, é um lugar bonito e confortável, não é? Muito legal. Só que ele não vai durar para sempre. Por mais sólido que ele pareça, se ele não passar por manutenção constante, daqui a alguns anos, vocês vão ver isso daqui ruindo, né? As cadeiras vão soltar o forro, o piso vai apresentar algum tipo de problema, as paredes vão rachar e com o tempo isso daqui vira ruínas. Para que isso não aconteça, tem que ficar acontecendo um movimento constante de manutenção. A gente faz isso na vida também, a gente fica sustentando energia em torno de várias coisas.
A posse, então, ela se apresenta para nós como uma armadilha a partir do momento em que nós percebemos que, se eu tiver toda a noção de satisfação da minha vida, baseada em ter coisas, adquirir coisas e acumular dinheiro e bens, a minha energia vai oscilar o tempo todo. Ou seja, não dá para ser feliz desse jeito. Para poder fugir desse processo, que é um processo cíclico e, portanto, praticamente infinito, a gente precisa recobrar um olhar de lucidez. Um olhar que nos permita lançar a nossa visão no entorno das coisas que estão compondo a nossa vida hoje e enxergar além das aparências. Quando a pessoa está na frente da vitrine e ela é arrastada pela energia daquela coisa que ela achou bonita, há uma aparência de necessidade que se forma ali. Eu preciso ter isso para que a minha energia continue alta como está nesse instante. Nesse instante que eu tenho o desejo atiçado, a minha energia sobe e isso dá uma coisa boa. Eu gostaria que isso se sustentasse por mais tempo. Então, alguma coisa me diz que comprando é a solução. Como eu acabei de comentar com vocês aqui, não é. Às vezes, eu vou falar de novo das mulheres aqui por causa dessa mesma relação da compra de roupa, sapato, etc. Né? Porque às vezes compra mais do que não precisa. Porque tem homem que é desleixado mesmo. Não compra não é porque não quer, não. É porque é desleixado. Eu só compro roupa, por exemplo, quando minha mulher manda. Senão eu não compro. Né? Aí, quantos de vocês já não passaram pela sensação assim, comprou hoje e amanhã se arrepende? Né? Rola uns vixe nessa hora, né? Eu acho legal. Assim, é porque já passou, né, gente? E quando a gente passa por isso, é justamente porque a gente adquiriu uma coisa da qual a gente não precisava. Então, o ponto de partida para a fuga dessa armadilha é olhar para a nossa vida com o estômago em dia e com os olhos lúcidos e fazer uma revisão do que eu realmente preciso para viver. Quando a gente se pergunta isso, quase sempre a gente vai perceber que a gente não precisa de quase nada. As nossas vidas são muito mais plenas do que a gente se percebe, do que a gente se permite perceber. Basta ver a vida em comunidade, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Eu tenho certeza que se essa daqui fosse a realidade da nossa existência, nós fôssemos uma cidade composta por essa quantidade de habitantes. Aqui está todas as famílias da cidade. Se um de nós estivesse passando por alguma necessidade, todos os outros iam se mobilizar naturalmente, não iam? Desde que fosse uma necessidade de fato, não é? Então a pessoa está passando fome, a pessoa está doente, a pessoa está sem um abrigo, não ia ficar assim por muito tempo. Ia. Agora, passou disso daí, qualquer outra coisa supostamente seria luxo, não é? A gente não consegue ver assim. Então, o primeiro passo é a gente começar a descartar aquilo que nos venderam como sendo a verdade da necessidade. Nós somos acometidos, por exemplo, o tempo todo por propagandas nas diversas mídias dizendo você precisa ter isso. E a gente cai fácil. A gente não precisa. Mas não é só a mídia e nem só a propaganda que faz isso com a gente. A sociedade na qual nós nos encontramos inseridos faz isso o tempo todo. Você precisa ser assim, você precisa ser assado, você precisa se vestir assim, você precisa ter o cargo tal, você precisa ter o carro tal, você precisa se atualizar. Não é bem assim. Isso não é tão necessidade assim. A gente deve conhecer mais claramente quais são de fato as nossas necessidades. Começar a diminuir a discursividade da mente, essa mente super agitada que tenta ter resposta para tudo, é um bom primeiro passo. No budismo nós fazemos isso através da prática da meditação. A prática da meditação tem como um ponto-chave diminuir a discursividade da mente. Diminuindo a discursividade da mente, a gente diminui a quantidade de impulsos. Diminuindo as reações por impulso, a gente diminui várias situações infelizes da vida, inclusive o consumo desnecessário. Né? Detalhe, eu ainda estou falando só de materialismo de fato. Não estou entrando, por exemplo, em materialismo espiritual, materialismo emocional, que são outros temas que a gente usa bastante, termos que a gente usa comumente no budismo, mas que são muito vastos. Tá? Eu deixo aí como provocação. Né? E aí, a gente começa a expandir a noção de prática
buscando desenvolver um senso genuíno de compaixão por todos os seres através de uma prática que a gente chama de metta-bhavana, ou seja, que é a meditação do amor universal. Eu começo a nutrir no coração o desejo sincero de que cada ser com o qual eu tomo contato seja feliz, se liberte do sofrimento e tenha lucidez plena para reconhecer as causas verdadeiras de felicidade e superar as verdadeiras causas de sofrimento. Ou seja, a gente está desejando que todas as pessoas manifestem uma mente plenamente lúcida o tempo todo. Inclusive nós. Porque a compaixão que não me inclui é incompleta. Nota? Então eu me incluo nesse movimento e começo a renovar todos os dias esse voto. O que quer que aconteça, eu anseio que todos os seres sejam felizes, que se libertem dos sofrimentos, que tenham uma mente lúcida para enxergar quais são as causas verdadeiras de felicidade e que consigam claramente superar as verdadeiras causas de sofrimento. Para concluir a linha de raciocínio, se vocês notarem bem, isso tudo aqui que eu estou falando meio que costura pontos que já foram tratados em outros momentos pelos demais irmãos que já falaram aqui hoje, né? Por exemplo, por que a nossa relação com vida e morte muitas vezes é uma coisa tão dolorosa, né? Por que a morte nos parece uma coisa tão dolorosa? Por causa da sensação de perda. E a sensação de perda, ela está intimamente ligada à pressuposição de posse, como se nós pudéssemos possuir as pessoas. Nós não possuímos ninguém, são todos seres absolutamente livres, né? Nós não possuímos ninguém, então a gente não pode perder ninguém. E também tem o fato de que a partir dessa noção de gosto e não gosto, gosto disso, não gosto daquilo, gosto dessa pessoa, não gosto daquela outra, a gente gera fixações, a gente não gosta muito que as coisas mudem, né? Então, quando as coisas mudam naturalmente, aquilo que eu falei para vocês da lei de impermanência, a gente se sente incomodado. Então a gente não está sofrendo porque as coisas estão mudando, ou porque as pessoas estão morrendo, ou porque a vida lá fora está assim ou assado. A gente está sofrendo porque a gente não gostaria que fosse assim, por mais natural que isso seja. Para olhar então, para deixar como um incentivo de um olhar plenamente lúcido para essa questão das posses materiais, eu vou encerrar com uma citação da Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, falando numa palestra recente, em que uma pessoa perguntou como é que ele consegue permanecer feliz o tempo todo. Como é que o senhor consegue ser alegre o tempo todo? Perguntaram isso para ele, né? E ele respondeu o seguinte: para manter a minha alegria sempre em alta, eu medito a respeito das consequências da impermanência. Obviamente eu fico triste de vez em quando, mas aí logo eu penso no quanto as coisas são impermanentes e no fato de que aquilo para o que eu estou dando solidez não é nem um pouco real. Aí uma lágrima de alegria corre à minha face, os pelos do meu braço se arrepiam e eu contemplo a vida como ela é. Quando você está morrendo, por exemplo, um anel de diamante muito caro não vai te ajudar em nada. Mas um amigo, um grupo de pessoas reunidas ao seu redor num espírito verdadeiro de amor e compaixão, isso sim pode realmente ser de alguma ajuda. A mensagem, no fim de tudo, é a seguinte: nós precisamos uns dos outros para conseguir olhar para a nossa verdadeira origem. Se você reconhece o oceano no coração do outro, você reconhece que você e o outro vieram do mesmo lugar, você olha nos olhos do outro e não vê ninguém mais senão a sua própria essência divina. Você olha nos olhos do outro e vê Deus. Fora isso, tudo mais não é necessidade, é desejo. Fugindo dos desejos, a gente foge da armadilha do materialismo. Muito obrigado. É uma alegria nós estarmos aqui novamente nesta assembleia. E é muita gratidão mesmo, né?
Então, uma informação nos chegou que esse acontecimento aqui, por exemplo, ele não acontece de baixo para cima. Este acontecimento aqui, nós todos reunidos nessa tarde, com tão importante causa aqui, entre linhas, ele vem de cima para baixo. Então, o que está acontecendo aqui agora é o ponto final de um acontecimento que vem do céu para a terra. É uma alegria saber que isso pode expandir a todo o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil. Isso pode expandir em todas as partes da América, da Europa. Então é muita gratidão por esse encontro. Eu quero dizer que Umbanda, na sua denominação original, chama-se Aum Pran. Aum, sagrada. Pi é a lei imutável. Ran, ou Bran, Deus. Então, sagrada lei de Deus. Aum Pran, ou Aum Piran, sagrada lei de Deus. E nós chamamos aqui no nosso Brasil, a partir de 1908, 1912, o surgimento com o nome simples de Umbanda. E como lei sagrada de Deus, então está aí tudo que é lei sagrada de Deus. Está o hinduísmo, o brahmanismo, o cristianismo e todas as leis espirituais imutáveis. Então, Umbanda não tem um segmento partidário, não existe isto. Umbanda ela é universal. Se é lei sagrada de Deus, então estamos todos dentro deste oceano de Deus. Esta é a visão de Umbanda. Falar sobre materialismo, espiritualismo, como escapar das armadilhas, vejo aqui nesse momento falar primeiramente da matéria e do espírito. Nós sabemos que Deus, na sua criação, o princípio era o verbo. E o verbo se transforma em carne. Essa carne é matéria. O pensamento que o cientista trouxe, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é uma criação humana, não é uma lei humana da matéria, é uma lei de Deus. Ele também simplesmente, no seu verbo divino, no seu sopro divino, no Om, a palavra sagrada da criação, ele tudo transforma da sua própria vibração a criação dos átomos. E aí surge o princípio da matéria. Mas é interessante que em cada átomo que é criado por Deus, há um princípio ali infinitamente pequeno que tem uma inteligência, tem uma autossustentabilidade, uma autoiluminação e uma autodeterminação. E esses átomos, por lei de atração, por lei de afinidade, que vão se agregar com outros átomos, germinando, formando então as células, os corpos, os órgãos, que vêm se constituir para nós o mineral, o vegetal, o animal, mas olhando que a matéria tem vida. Vida de matéria, mas é vida. Se a matéria não tiver vida, se o ferro não tiver vida, o ferro deixar de ter vida de ferro, ele apodrece. A madeira que está aqui, ela tem vida. Não tem mais seiva, não tem mais aquela vitalidade vegetal, mas a madeira tem vida. Enquanto ela existir, ela tem vida. Porque o dia que a madeira não tiver mais vida, ela apodrece. A terra tem vida. Argila, tudo tem vida. O mar, o oceano, as águas têm vida. Então, esta vida está em evolução. Vemos o carbono, o carvão, depois de um grande ciclo, milhões de anos, vai se transformar num diamante.
Então há uma evolução dentro dessa vida, uma evolução dentro do reino mineral, uma evolução esta que vai depois vivenciar o reino vegetal, fazer a evolução no plano vegetal, no mundo vegetal, alcançando mais tarde o reino animal e toda essa evolução, a criação do Pai Criador, até chegar, sair da alma coletiva, da alma grupo e tornar-se a alma individual, o homem. Então acontece que aí surge o ego. E fugindo da sua originalidade, do seu princípio sagrado divino, o homem descobre o livre-arbítrio, que já foi trabalhado aqui nessa tarde, o seu direito de escolha, e resolve viver por conta própria. E nessa conta própria que o homem vive, o seu ego humano inferior, ele se apaixona pela matéria. Quando a matéria é um veículo para a evolução do ser. E ele se apaixona pela matéria, formando aí uma adoração pela matéria. O materialismo. E aí ele já criou o seu apego. Mas nós podemos olhar e compreender também que essa matéria, ela não está só no estado físico concreto. Essa matéria já foi trabalhada aqui na tarde de hoje. Ela vai até a nossa mente. Os planos mais sutis que ainda são matéria. O físico etérico, o mundo astral, da onde temos o nosso corpo astral, o nosso corpo emocional, é matéria, matéria astralina. E o nosso mental inferior, nosso mental concreto, é matéria. Matéria mental, não é espírito, é matéria. Mas assim como cada célula do nosso corpo tem uma inteligência própria e sabe o que fazer, as células do nosso fígado, elas sabem o que tem que fazer. As células do rim sabem o que tem que fazer. Cada órgão tem uma compreensão própria. Não precisa o cérebro ativar os deveres de cada célula. Há uma inteligência própria. Como as células do nosso cérebro têm uma inteligência própria. Tem uma memória encausada ali nela. Tem todo um desenvolvimento. Também os átomos que compõem a nossa mente, o nosso mental inferior, têm a sua inteligência própria e sabe o que fazer. Então nós temos na mente as faculdades do raciocínio, do intelecto, da memória e da imaginação. E como nos passou aqui na palavra, na aula do reverendo Maheshi, quando a alma, enclausurada na matéria, propriamente na sua mente, se apaixona por tudo isto e esquece da volta à casa do Pai, de voltar à casa do Pai. Aí está, então, o apego à matéria. E isto gera sofrimento. Entra aí o campo, o mundo dos desejos. Que desejo é tudo aquilo que nós somos atraídos para alguma coisa externa. E este mundo visível, esse mundo concreto da matéria, seja no campo físico, seja no campo emocional, no campo mental, os pensamentos, há um forte apego. Esquecendo totalmente do espírito. O espírito é o que transcende a todas as coisas. Recordemos a primeira palavra da Lucília. Só existe Deus e o que provém de Deus. Só há Deus e o que provém de Deus. E o Espírito vem de Deus. Ele é acima de tudo isto.
quando a mente começa a despertar do seu raciocínio mental, do seu intelecto, da sua inteligência mental, da sua memória mental, da sua imaginação mental, para um estado búdico, um estado de consciência, um estado de fraternidade, de universalidade, rompendo-se do ego inferior e olhando o mundo superior, a vida superior, então começa a ter um princípio de espiritualização na mente. A mente começa a se transformar uma mente espiritualizada. E somente uma mente espiritualizada é que vai poder compreender o espírito. Porque para compreender o espírito, é preciso primeiro sentir. Só depois de sentir o espírito é que poderá haver uma compreensão na mente sobre o espírito. Então, aí começa a vida do homem que parte para a sua realização como ser humano. Um homem que começa a sua vida espiritual. Até então, ele vive. Ele pode agir corretamente, ele é honroso à família, ele cumpre os seus deveres de cidadania, a sua ética profissional, participa de uma igreja, de uma religião, faz a caridade. Mas este homem ele pode estar também na condição do moço rico, lá com Jesus na passagem. Cumpridor dos 10 mandamentos, seguidor fiel da lei, mas ainda não espiritualizado. Senhor, cumpra os 10 mandamentos, que mais devo fazer para poder alcançar o reino de Deus? E o mestre lhe pede, vá então, venda todos os seus pertences, o desapego, entrega tudo e volta a seguir-me. E este moço se perdeu. É a grande parte da humanidade que está hoje ainda apegada a essa riqueza da matéria, a riqueza dos pertences, esquecida totalmente de voltar à casa do Pai. Então, a mente, quando começa a se espiritualizar, ela começa a compreender qual é o seu papel aqui na Terra. Muito além de um homem comum. Um homem, agora, Deus. Um homem consciência. Um homem que pode realmente, com lucidez da mente, saber o que quer para si e saber o que não mais quer para si. O homem, consciência, que consegue olhar toda a humanidade e não notar diferença. O homem que pode compreender todos os seres e seguir os seus passos com uma verdadeira alegria, uma compreensão muito maior na sua mente. Então aí começa a vida do espírito, até que essa mente também acabará um dia transcendendo, não precisando haver mais o corpo mental. Haverá então somente o que nós chamamos a tríade superior, aonde a evolução começará a acontecer, passará a acontecer em outros planos supra-humanos. Podemos chamar de planos divinos, planos angelicais, planos que vão se aproximando mais do Pai. Até chegar o instante que poderemos ser acolhidos no seio de Deus. E lá permanecer na suprema unidade,
qual gota d'água que percorrendo todo um rio, um leito, chega ao grande oceano, integrando-se àquele oceano, tornando-se também a unidade com o oceano. Então é o homem que realizou a sua vivência humana. É a palavra que eu trago aqui para todos no estudo, na reflexão dessa tarde. E possamos aqui conservar o sorriso da irmã argentina, né? Trabalharmos nossa vida, nossas vidas, nossa existência, nossos dias, com este verdadeiro sorriso, né? Para chegar na hora da nossa partida, saímos daqui compreendendo um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Agradecimentos também ao Toninho. A gente vai colocar agora as cadeiras de volta e eu vou pedir a vocês que fizeram as vossas apresentações que se reúnam a eles aqui na mesa para o que teremos de considerações finais, tá? E lembrando que nós ainda temos o sorteio. Paulo, do que se trata o livro que você trouxe? Uma ponte entre as religiões, o livro de Dalai Lama, é um presente que o Paulo trouxe. Nós temos ainda 5 livros, que é a tradução do sentido do Nobre ao Corão, que o Jihad trouxe. Isso serão sorteados. E na saída, quando passarem pelos portões, aí será entregue a cada um de vocês um exemplar do livro. Pastor Djalma, qual é o título do livro? Viva com Esperança, que o pastor trouxe para a gente. Não dá, querem se sentar, por favor? Vamos lá? E aí eu vou pegar o microfone na ponta. Cabe todo mundo? Cada um de vocês terá 2 minutos para fazer as considerações finais. E aí, então, eu vou começar daqui para lá. E os últimos serão os primeiros, que o Toninho foi o último a falar. Pode, por favor, fazer as suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Começa o Toninho aqui, vamos da esquerda para a direita. Ligou? Bem, esse momento, ele não é um momento comum. O momento comum que nós vivemos no nosso dia a dia. Esse momento, ele ultrapassa qualquer sentimento humano. Porque aqui já se nota um momento de consciência. Então nós estamos falando do amor. E eu peço licença, porque nesses dias a Juliana nos trouxe de um curso uma musiquinha muito pequena, mas que pode traduzir o que é que nós todos estamos sentindo aqui. Ela diz assim: o amor que mora em mim também mora em você. Por isto eu canto assim: Namastê, namastê, namastê. O amor que mora em mim também mora em você. Por isto eu canto assim: Namastê, namastê, namastê. Namastê, namastê, namastê. Saravá.
Na primeira vez que eu vim aqui falar com o público reunido no entorno dessa organização, a gente falou um pouquinho sobre a noção de felicidade, né? E eu me lembro de ter compartilhado com vocês que é basicamente dois tipos de felicidade, né? Felicidades temporárias e felicidades permanentes. Felicidade temporária ou felicidade hedonista é aquela que é baseada num contentamento ligado às coisas que se vão, né? E a felicidade permanente é aquela que é baseada numa elevação de valores. Uma pessoa que compra um carro, por exemplo, fica feliz por um tempo. Daí a pouco pode ficar meio triste, né? Pode acontecer várias coisas para ela ficar chateada. Uma pessoa que supera uma emoção perturbadora, não. Essa felicidade nunca mais a abandona, né? Hoje, diversas linhas compartilharam com vocês a respeito da importância de nós estabelecermos na nossa vida metas coerentes, metas que vão nos levar a algum lugar. A meta do consumo material, por exemplo, a gente acabou de ver, não vai nos levar muito longe, né? Só pode nos trazer felicidades temporárias. Mas a meta da espiritualidade elevada, sadia, consciente, essa sim pode nos trazer felicidades permanentes. Que nós saibamos então enxergar a essa multiplicidade de linhas como as diversas formas que Deus encontra de falar com todos nós para que se faça entendido. E que então nós consigamos estabelecer metas coerentes para as nossas vidas, metas que nos levem a uma condição melhor a cada dia. Muito obrigado pela sessão do final de semana de vocês. Assim, vocês cederam de vocês para que a gente pudesse falar. E isso foram vocês que fizeram, não foi a gente. Esse tipo de iniciativa, esse tipo de atitude, vocês estarem aqui, como Paulo bem disse, isso ajuda a melhorar o mundo. Quando você para escutar sobre o agir corretamente, sobre as leis de Deus, quando você percebe que as diversas crenças, elas não são inimigas, elas não têm que ser contrárias. Eu acredito nisso. Meu irmão acredita nisso. Ele não deixa de ser meu irmão porque acredita numa coisa diferente de mim. São verdades diferentes. São verdades diferentes. Nós temos dentro da doutrina espírita um princípio que deve ser observado a todo instante. Respeite toda e qualquer crença verdadeira. Respeite toda e qualquer crença verdadeira. Nós devemos aprender isso. O Brasil é um exemplo disso. Existe um pouco de preconceito ainda, ignorância, desconhecimento do que as palavras significam, do que as pessoas pensam, do que as crenças fazem. E esse tipo de evento melhora muito isso. Observem a semelhança na ação prática. Eu acredito em reencarnação, meu irmão acredita em ressurreição, mas nós concordamos que agir corretamente, da melhor maneira possível, é o caminho para uma ou para outra. Para viver melhor, que uma morte tranquila vem disso, que para vencer o materialismo dê valor às alegrias da alma. O que vale, o que fica, é isso, é o que você leva para o outro lado. Fazendo um resumo nessas considerações finais, toda vez que eu venho aqui, eu aprendo. Eu gosto de assistir cultos de outras religiões. Eu gosto, eu aprendo, eu ouço. Na TV eu assisto às vezes, não tem muito tempo, mas quando tenho assisto. Eu gosto de participar desse tipo de estudo filosófico religioso. Eu respeito todos os meus irmãos, não importa a religião que eles tenham. Eu tento fazer isso, a gente erra. Mas a meta é essa, não me importa a religião que é. E quando a gente faz seleção, contratação nas empresas, uma pergunta é sempre que eu estou participando eu faço. Você tem alguma religião? A pessoa fica preocupada que isso não me importa, eu explico, não me importa qual seja a sua religião. O que a pergunta cabe é se você está buscando ou não encontro com a espiritualidade, buscando ou não Deus. E é interessante observar, as pessoas que têm uma preocupação, se ocupam com isso, com a religião, com buscar Deus de alguma forma, essa força suprema, essas pessoas normalmente cumprem o seu dever. Ou um pouquinho mais que os outros. Fazem o trabalho bem feito, têm um relacionamento melhor. Aqueles que ignoram a importância de uma religião, de uma crença, dessa busca por Deus, geralmente dão defeito.
dá um problema. Como dizem na gíria, dá um defeito. Tem dificuldade de relacionamento, pouco ânimo, se deprime facilmente, não foca a solução. Então, um caminho para melhorar, para evoluir o mundo, para essa humanidade se tornar naquilo que nós desejamos, que nós acreditamos que nós queremos, naquilo que precisa, para ser mais específico, passa pela religião, pelas religiões, por essa busca. E a tolerância é um exemplo disso. A tolerância e o amor é um exemplo disso. Que Deus permita, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Que abençoe esses irmãos, essas irmãs que puderam vir aqui, que aceitaram isso, não para polêmica, não para debate, não para isso, mas para expor o seu ponto de vista, aquilo que estuda, aquilo que acredita, aquilo que prega. E se de repente alguém gostou do que o Jihá apresentou, ótimo, gostou do que o Paulo disse, do que o pastor disse, do que o padre disse, perfeito. Nós temos o livre-arbítrio, o direito de cada um escolher aquilo que acha que é certo, aquilo que acredita. E se estiver fazendo o que acha que é certo, está fazendo certo. Não tem intenção, a motivação é boa. Então eu fico muito feliz de estar aqui, eu agradeço muito a oportunidade, mesmo que eu estivesse aqui, não necessariamente apresentando, mas ouvindo. Isso faz muito bem. Isso é um trabalho edificante. Isso é de Deus. Isso é das forças do bem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Primeiramente, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: não é agradecido a Deus aquele que não agradece aos homens. E eu venho agradecer ao Dr. Wagner e todas as pessoas que participaram desse evento e a vocês participantes, pelo tempo que despenderam, pela paciência e que desse encontro saiam com uma bagagem diferente do que entraram. Entraram com um tipo de conhecimento e, se Deus quiser, vão sair com um conhecimento ainda maior ou pelo menos com uma visão de cada linha de acordo com cada fonte de explanação. E quando nós falamos disso, do conhecimento, nós temos que ter o conhecimento em todos os locais, em todos os sentidos, porque a pessoa com conhecimento é uma pessoa que tem a sabedoria, e aquele que tem a sabedoria, ele não fica preso às tentações, ele não fica preso aos desejos, ele não fica preso ao materialismo. Ele tem equilíbrio, ele dá o direito de cada coisa no seu devido local. Ele dá o direito da sua esposa, ele dá o direito do seu filho, ele dá o direito do criador dele, ele dá o direito do lazer dele, e assim ele tem contentamento. E essa palavra contentamento é que falta em muitas pessoas. Por quê? Tendo contentamento, tudo que acontece na sua vida, você sabe que é Deus que colocou. E você tendo contentamento, você agradece a Deus. Há um ditado que diz: na adversidade ou na prosperidade, agradeça a Deus. Então, você sendo agradecido, você tem o contentamento. Seja pouco ou seja muito. E o importante é nós não menosprezarmos qualquer ato de caridade. Foi perguntado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o que é caridade? E as pessoas achavam que caridade é só realizada pelo rico, que tem posses. Ele diz: não. Você sorrir para o teu irmão é caridade. Você tirar um obstáculo de um caminho é caridade. Você ajudar alguém a montar em uma montaria é caridade. Então a caridade, ela está em todos os locais. Basta a intenção, basta a vontade de nós querermos ajudar, de sermos uma célula produtiva na sociedade, uma célula que soma e não uma célula que destrói os outros. Por isso que o mensageiro de Deus, certa vez, ele estava com seus companheiros, chegou um pobre até ele e entregou um cacho de uva para ele. Ele começou a comer a uva e os outros companheiros olhavam aquilo até ele terminar de comer o cacho. E a pessoa que deu era tão humilde que ficou olhando, ficou vislumbrada, porque o profeta ele sorria para aquela pessoa. Ele foi embora, essa pessoa que entregou o presente, até que
os companheiros questionaram a ele: ó mensageiro de Deus, todas as vezes que o senhor ganha algo, o senhor compartilha conosco. Por que não deu um pouco dessa uva para nós? E o profeta, com a sabedoria dele, ele diz: a uva estava azeda. E se eu desse para vocês, vocês poderiam criticar, maltratar aquela pessoa que me veio e me entregou com boa vontade aquela caridade. Então, eu preferi comê-la toda, dar o sorriso para ele e ele ficar satisfeito com a atitude dele. E é isso que nós temos que fazer. Não esperar o outro fazer. Faça você. Porque, concluindo, há um dito do mensageiro de Deus que, quando o filho de Adão morre, ele deixa 3 coisas. 3 coisas acompanham ele no túmulo, na sepultura: a família, os seus bens e as suas ações. A família e os seus amigos voltam. Os bens voltam. Vai com ele, as suas ações, que nós tenhamos sempre ações produtivas para sermos cada vez pessoas melhores. Que Deus abençoe a todos vocês. Também agradeço a equipe que organizou, o Dr. Wagner, os outros que entraram em contato. Não me lembro o nome, né, de todos, mas na pessoa do Dr. Wagner eu agradeço a todos por este empenho, por este projeto. Isso é muito bonito e muito rico, né? Eu acredito que todos vocês que aqui vieram escutar, vieram tirar suas dúvidas, quiseram, na base de tudo isso, se enriquecer um pouco mais quando se toca no assunto de religião, do que pensa a religião. Então isso é muito importante. Então, obrigado aos organizadores e também a vocês que vieram participar e prestigiar este momento. Então, eu faço minha as palavras, né? Faço minha não, né? Nem sei se eu tenho essa capacidade de usar as palavras do Padre Albino, né? Se tratando de vida e morte, o Padre Albino é uma pessoa que realmente eu admiro muito, primeiro porque foi padre, né? Padre no céu também. É uma pessoa que teve um ideal, que fez muitas coisas pela cidade de Catanduva, em todas as áreas, né? Todo esse espaço aqui idealizado por ele, não só idealizado, mas também ele deu a vida por isso daqui. Então, quando a gente fala de vida e morte, nós entendemos que o Padre Albino andava por esses corredores desse hospital, quando não tinha vaga, dizia: não, vai internar sim. Tinha força para fazer isso e cuidava de cada um com amor. E vivia nesses corredores, cuidando de todos os doentes que aqui chegavam nesse hospital. Então, o Padre Albino dizia, né, naquela frase que está escrita lá na entrada, né, desejo sinceramente de todo o meu coração morrer sem dinheiro, né, sem bens, sem dívida. Então, ele deseja morrer. E morreu assim porque ele viveu assim. Então, isso me chama muita atenção. Quando ele colocou na frase, desejo morrer assim, é porque ele vivia assim. Então, que a gente possa também viver nessa simplicidade, nessa humildade, para termos uma boa e santa morte, como costumamos fazer, né? Então, que nosso Senhor nos ajude a sermos aquilo que o seu coração deseja que sejamos, e possamos construir cada dia mais uma sociedade mais humana, onde todos tenham direito à vida e possam caminhar fazendo muitas experiências boas a partir das nossas mãos estendidas. Então, muito obrigado a todos. Participar dessa tarde foi para mim uma experiência maravilhosa, uma experiência mágica, que as lágrimas começaram a fluir, não paravam no final. E fui remetida a... Quando eu comecei a fazer terapia, eu sou do ramo da terapia, que minha terapeuta falava assim: você é muito obediente, bem. Isso é uma profunda carência. A gente não tem que ser assim. Isso gerou um caos muito grande em mim, porque eu realmente percebia que eu era obediente aos meus pais, porque eu queria o retorno deles, eu queria o amor deles. E reconheço que essa vivência, quando criança,
me ensinou muito, porque hoje eu me reconheço uma grande gente, buscando fervorosamente o amor divino. Fervorosamente o amor divino. E essa obediência, eu agradeço à minha criança, aos meus pais, que me proporcionaram esse momento aqui, por exemplo. Abrir mão do que eu achava que ia ser, para viver a obediência desse pulso do amor. Vai, filha. Quando eu cheguei aqui, morrendo, me sentindo deslocada, vivendo o oposto que eu prego, que é o yoga, a união. E nessa obediência de uma pessoa carente, reconhecendo-se carente, querendo voltar à casa do Pai, eu fui banhada por muito amor. Por essas pessoas aqui, amor divino que fluíram por eles. Então eu fui banhada por amor e por vocês também. Então que a gente realmente sejamos todos nós carentes, reconhecendo que precisamos muito desse amor divino, dessa busca dessa casa do Pai, e que a gente obedeça esse impulso, esse pulso do amor, porque vale a pena. Gratidão imensa a todos. É sempre um prazer, uma alegria enorme poder compartilhar com vocês esse conhecimento milenar, transcendental do conhecimento védico, que chegou até a mim através do meu guru, Srila Prabhupada, né, que Krishna derramou para a humanidade. Eu vejo aqui, né, que nós estamos fazendo o que aqui? Cultura de paz, coexistência pacífica, né? Unidade na diversidade. E para isso foi citada uma palavra aqui muito importante, que é respeito. O que é respeito? Eu tenho uma definição muito interessante para a palavra respeito. Respeito é levar o outro em consideração antes de tomar qualquer decisão. Respeito é levar o outro em consideração antes de tomar qualquer decisão. Então, isso aqui é o exercício do respeito, para que a gente possa conviver em paz. Às vezes o outro, no contraste da sua diferença, ele causa em nós um mal-estar, um desajuste, que nós precisamos de educação para que isso possa ser trabalhado de forma positiva, né? E para que a gente possa construir pontes, né? Novas pontes conceituais entre as diferenças que substituam antigos preconceitos e estereótipos. E dessa forma a gente possa caminhar juntos. Eu não preciso que ele seja igual a mim. Basta que ele me respeite e que nós possamos ser iguais. Eu não quero que ele seja diferente, eu quero que ele é e eu seja o que eu sou, né? Então, que as diferenças sirvam para enriquecer a nossa humanidade. Que as diferenças sejam como cores de um grande jardim da humanidade. É isso aí. Muito obrigado, Hare Krishna. Muito obrigada. Então, para terminar, eu gostaria de falar que, ainda referente ao tema, né, que falamos, bem e mal, que quando o mestre Masaharu Taniguchi iniciou a sua vida adulta, ainda bem jovem, né, no caso, e ele passava por muitos sofrimentos, ele e a sua família, e ele via o sofrimento, né, que a humanidade passava, e ele sempre se questionava muito por que tudo isso, por que a humanidade sofria tanto, por que havia tantos males. E durante muito tempo ele se questionou e sofreu com isso. E um dia, tal qual Buda, ele teve uma revelação divina e ele
percebeu que, na realidade, nada daquele sofrimento era verdadeiro, tinha existência real. Que o que existia era somente Deus e o amor. O amor verdadeiro, o amor em tudo e em todos. Tá? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para todos, né? Que quando as vicissitudes da vida chegarem, ou momentos difíceis chegarem, ou situações difíceis se apresentarem, antes de mais nada, vamos pensar que tudo aquilo que nós estamos vendo não passa de ilusão da nossa mente. Que o que existe é somente Deus e o amor verdadeiro. Tá? E passando a vê-lo em tudo e em todos ao nosso redor. Porque quando eu me dirijo para a luz, como eu disse, todo o mal desaparece. Com certeza. Então, eu quero agradecer. Já participei outra vez